amigos aqui presentes e a todos os nossos internautas, amigos que nos acompanham neste momento, neste culto online de celebração a Deus. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Eu me encontro muito alegre e honrado de mais uma vez poder estar neste santuário, nesta feita, para compartilhar contigo uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. Você que está ligado desde o início deste culto, nos aguente aí por mais uns 25 minutinhos, porque eu tenho certeza que da maneira de que Deus já tem falado neste altar, Ele vai continuar falando com todos nós. Os meus cumprimentos a toda a membresia do setor de número 8, na pessoa do nosso pastor Israel Ferreira, e a todo o corpo de obreiro, bem como também aos irmãos que não fazem parte deste setor, mas também estão ligados e sintonizados para ouvir e adorar a Deus. Muito feliz por tudo que Deus já tem falado aqui. Amados, eu quero compartilhar apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8. O versículo é o de número 34. Localize, por favor, o texto comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8. O versículo é o de número 34. Pegue sua Bíblia em mãos agora e deixe aberta até o final desta mensagem. Versículo 34 nos diz: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vou ler mais uma vez o versículo. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E você na sua casa e aqui os irmãos presentes digam amém. Se você puder, coloque a mão assim no seu coração, juntamente comigo, com muita reverência ao Senhor, e diga assim: Senhor Jesus, por bondade, fale conosco mais uma vez pela sua palavra, não aquilo que quero ouvir, ó Deus, mas sobretudo aquilo que eu preciso e devo ouvir, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu, quando soube que teria a oportunidade de ministrar a palavra de Deus nesta feita, eu pedi ao Senhor Deus uma palavra para os nossos corações, e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar deste texto, e aqui tirarmos algumas lições sobre o seguinte tema: discipulado, uma chamada de renúncia. Vou repetir mais uma vez: discipulado, uma chamada de renúncia. É bem verdade que eu disse aos irmãos que já estava meditando neste texto, e muito me chama a atenção da temática que o evangelista São Marcos toma, porque é justamente neste episódio em que Jesus vai nos falar sobre a caminhada e, por que não dizer, a vida cristã. Alguns desavisados tentam nos conformar dizendo que a vida do cristão é uma vida com ausência de problemas. É um evangelho daquilo que nós chamamos de evangelho doce. É aquilo que nós chamamos de que o crente em Cristo não pode sofrer. É aqueles que dizem que cristãos não passam por lutas, não passam por provas, não passam por provações,
não enfrentam injúrias, infortúnios, não enfrentam o luto, não enfrentam o desemprego, não enfrentam as traições, não enfrentam as adversidades. Mas quando nós olhamos nos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que o nosso Jesus, em seu ministério terreno, ele nunca nos ensinou, nunca falou e nunca pregou tais palavras. Muito pelo contrário, é ele que diz em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflição. Esta é a realidade de todo o crente em Cristo Jesus. Mas ainda que possamos enfrentar o que eu já citei, lutas, provações, perdas, mazelas, infortúnios, enfrentarmos o luto, ainda que passemos por isso, ou ainda que o nosso Deus não venha nos socorrer ao enfrentarmos essas dificuldades, o intuito maior em que eu e você devemos nos atentar não é Deus nos livrando dessas coisas, mas é que essas coisas não podem nos separar do amor de Jesus Cristo, porque é o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos 35 ao 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha o que ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho lindo porque no versículo 37 Paulo ele usa a expressão mais do que vencedores, e o significado da expressão mais do que vencedores é nada mais, nada menos do que aquele que vai além do seu limite. Deixa eu abrir aqui um parênteses e me reportar a você que está do outro lado aí da tela, lhe dizendo: independente da prova, independente da luta, independente da pressão, independente da dor, Deus me trouxe aqui para te dizer neste domingo que você vai mais um pouquinho. Não é hora de pararmos, não é hora de estacionarmos. Deus está nos dizendo que nós já somos mais do que vencedores. Então nós devemos compreender que o evangelho é cruz. Nós devemos compreender que ele pode ser considerado uma felicidade, mas não é facilidade. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força, e aquele que não se dispõe a carregar a sua cruz também não gozará de uma coroa de glória. Nós precisamos entender que a grande tensão do texto de Marcos capítulo 8, versículo 34 é encontrar prazer neste mundo sem a presença de Deus, ou encontrarmos Deus neste mundo e termos todo o prazer nele. Queridos, a felicidade do Samuel, a sua felicidade não está baseada naquilo que temos, mas sobretudo naquilo que somos. Não significa que eu ter coisas eu sou alegre, porque se você pegar o homem mais rico do mundo, você vai ver que em algum momento da sua existência falta-lhe alguma coisa. Agora, quando nós olhamos para o crente mais simples, quase cipó,
óleo. Você vai olhar, alguém diz: coitado, coitada, coitado nada, porque a alegria dele não está no ter, está em ser. E Samuel Ângelo, o que eu sou? A palavra de Deus diz: mais do que vencedores. Então você precisa compreender que a nossa alegria não está baseada no ter, mas no ser. Jesus, ele sabia muito bem que as multidões que lhe seguiam estavam lhe seguindo por causa de um propósito definido: ter os seus benefícios aclamados. Sim, as multidões queriam os milagres de Jesus, mas não queriam compromisso com Jesus. As multidões não estavam dispostas a trilhar o caminho da renúncia, a trilhar o caminho da dor para conquistar algo que é muito superior. Jesus, ele tão sabia disso que nós lemos em João capítulo 6 que a multidão que foi alimentada por pães e peixes vai atrás dele dizendo: Jesus, quando é que o Senhor chegastes aqui? Como ele não perdia tempo, ele diz: na verdade vos digo que vocês me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e do peixe. Jesus censura a multidão porque ele é capaz de discernir a nossa verdadeira intenção. E Deus falava tanto isso comigo, porque o que mais conta para Deus não são as nossas atitudes, mas as nossas intenções. Gente, tá cheio de gente aí com muitas boas atitudes, mas as intenções não chegam nem perto de ter a presença de Deus como primazia em sua vida. Perceba, Jesus, ele sabia desde o início qual era o seu plano, qual era o seu propósito enquanto esteve aqui na terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Jesus sabia que o propósito dele era a cruz. Caminhos, perceba, em todos os momentos alguém tentou desvirtuar a mente de Jesus para o seu propósito primário. Eu cito, foram várias as tentativas de afastá-lo da cruz. Satanás o tentou no deserto. A multidão em João capítulo 6 quis proclamar o rei, e Pedro tentou reprová-lo quando ele disse que iria padecer. Em todos esses episódios, Jesus protestou com veemência, porque ele não abriu mão do seu propósito, porque ele sabia para o que tinha sido enviado. É por isso que Deus está falando conosco nesta tarde, que nós não devemos abandonar os nossos propósitos. Para que fui salvo? Para que fui chamado? Com certeza não foi para ficar sentado em banco, com certeza não foi para ficar parado inerte. Deus me chamou, Deus te chamou para levar a palavra dele da maneira em que deve ser pregada, porque ele está às portas, como já tem sido pregado nesse púlpito. E ele estando às portas, ele não vai buscar uma igreja acomodada, preguiçosa, fadigada. Ele vai buscar uma igreja que não abandona seus valores e princípios, ainda que isso lhes custe a vida, ainda que isso lhe custe um emprego, ainda que isso lhe custe a boa fama diante da sociedade. Deus está contando com uma igreja fiel, que assim como ele fez, ela também venha seguir os seus passos. Eu quero dizer para todos e a cada um que está me ouvindo nessa tarde: não abandone a sua cruz, porque é ela que nos dará o acesso para recebermos uma coroa de glória. Ele não abandona o propósito. É por isso que em Marcos capítulo 8, versículo 31, nós temos os requisitos de Deus para Jesus. É por isso que no versículo 34, capítulo 8, nós temos os requisitos de Jesus para os discípulos. Que também, mais tarde em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vai chamar os discípulos de testemunhas. E você sabe o tanto quanto eu, amantes da Bíblia Sagrada, que a palavra testemunha é a mesma para Marte.
ou martir, aqueles que são dispostos a morrer, aqueles que têm a disponibilidade de padecer brutalmente em favor de uma causa. Jesus nunca apregoou um evangelho adocicado, um evangelho sem lágrimas, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem dor, um evangelho sem não, ele já havia dito que ele beberia do cálice e os discípulos também. É por isso que nós temos que tomar cuidado com esse evangelho antropocêntrico que vem pregando para nós, dizendo: você não pode aceitar isso, repreenda isso. Amado, esqueça essas invenções e grave isto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Sabe o que significa ter bom ânimo? Ainda que todos desfaleçam, eu continuarei confiando piamente na provisão do Senhor. É por isso que nós lemos no livro de Jó que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para me socorrer. Esta deve ser a confiança daqueles que não negociam seus valores e princípios diante de Deus. Eu estou pregando sobre discipulado, uma chamada para a renúncia. Eu tenho certeza que no final desta mensagem que já está chegando, você vai entender como tem sido a sua caminhada cristã nesta terra. Quais são a sua verdadeira expectativa concernente ao reino dos céus? Eu li apenas o versículo 34 e vou ficar apenas nele, mas eu quero que você entenda algo. Vamos tirar aqui algumas lições valiosas que trarão muita edificação para as nossas vidas. Perceba, você que deixou sua Bíblia aberta no capítulo 8, versículo 34, nós vemos nessa oportunidade que Jesus ele não vai se dirigir apenas aos seus discípulos, mas também à multidão. Ele chama a multidão, e no versículo 34 nós temos aqui pelo menos duas verdades que precisam ser extraídas. A primeira: ele não obriga ninguém a nada, porque ele usa a expressão no condicional: se alguém quiser. A expressão se é condicional, é você que decide, é uma decisão sua. Não é Jesus te colocando sobre ameaça, dizendo: se você não me seguir, vai acontecer assim ou assim. Não, cai fora, não é isso. Ele olhou para as multidões e os discípulos assim: se alguém, não é obrigado, é uma decisão sua. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira verdade. Ele não obriga ninguém a nada. A segunda verdade: que segui-lo não é questão de querer, é decisão. Você se lembra da parábola dos dois filhos, quando o pai chamou-lhes para trabalhar na vinha? Você vai perceber que o primeiro ele não queria ir, mas se arrependeu e foi. O segundo, ele disse: sim, papai, eu vou trabalhar na vinha. E ele não foi. Ele não cumpriu a sua palavra. Então nós percebemos que só querer segui-lo não é suficiente, amado. Tem que se decidir, tem que deixar tudo para trás e dizer: eu estou decidido a seguir os passos de Cristo. Por que você acha que tem tanta gente que desiste da caminhada? Sabe por quê? Não se assuste. Criou expectativa no evangelho, viu que não aconteceu, se frustrou. Porque nós vamos entender isso agora, que quando eu decido, é porque eu já estou ciente que nada mais é importante do que as pegadas de Cristo. Você precisa entender que a decisão é pessoal, é uma escolha. Para com isso, jovem que você me ouve: eu estou no evangelho porque meu pai me obriga. Para com isso, se decida.
de uma vez por todas. O que não dá é para ficar em cima do muro. Ou você é frio, ou você é quente, morno. Não dá para ser morno. Tá bom, Samuel, você falou tudo isso. Mas então o que vem a ser um discípulo à luz da Bíblia? Você vai perceber que neste texto, no versículo 34, Jesus faz distinção entre duas pessoas. A primeira, ele fala sobre multidão. E a segunda, ele fala de discípulos. Está no versículo 34, pode ler. Samuel Ângelo, que vem a ser a multidão. Ora, nada mais, nada menos do que os admiradores de Jesus. Ai! De admiradores é o que Jesus mais tem. Se fosse nas redes sociais, existe uma comunidade de admiradores com Jesus. O que é que você é, fulano? Eu sou admirador de Jesus. Gosto das músicas dele, gosto das pregações que eu assisto no YouTube. Eu gosto de Jesus. Tá bom, mas você já se decidiu seguir? Ah, seguir não. Seguir já é muito pro meu coração. Por quê? Porque nós vamos aprender nesse texto que uma vez que você decide segui-lo, já não vive mais você na história. Que uma vez que você decide viver as pegadas de Jesus, não tem mais essa, se pisar no meu pé, vai se ver comigo. Tem essa não, crente. Se decidiu segui-lo, tem que agir como ele agiu. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo também está entendendo a mensagem e está sentindo a presença dEle. Oh, aleluia. Você vai se decidir de uma vez por todas. Vai tomar uma decisão de uma vez por todas, ou vai continuar vivendo essa vida medíocre? Porque multidão é admirador sem compromisso. E discípulo é seguidor. Uma das expressões para a palavra cristão no grego é pequenos cristos. Sabe o que significa? Jesus orava, os pequenos cristos precisam orar. Jesus amava, precisamos amar. Jesus perdoava, precisamos perdoar. Jesus se consagrava, precisamos nos consagrar. Jesus, ele vigiava, precisamos vigiar, seguir passos dele. Isso é ser um discípulo. Porque os admiradores, eles querem os milagres, mas não a renúncia. Enquanto os admiradores pudessem beneficiar das promessas, da presença e das dádivas de Deus, eles estão seguindo a Bíblia. Jesus pregando um evangelho que deixava todo mundo sorridente. Vou te contar uma coisa, graças a Deus isso nunca aconteceu quando eu preguei. No dia que acontecer, eu vou ter certeza que eu preguei o evangelho de Cristo como ele deve ser pregado. Uma certa feita Jesus pregou tão bem, mas foi tão efusivo que as multidões começaram a ir embora. Aí Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: querem vós também ir? João capítulo 6, pode ler. Pedrão olha e diz assim: Senhor, para quem? Ele não diz para onde, tá bom? O texto diz: para quem iremos nós? Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que mexa com as minhas entranhas, só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Isso são as multidões, admiradores, meros admiradores. Agora discípulo é um seguidor. Discípulo, ele segue as pegadas. Assim como Cristo caminhou para a cruz, o discípulo também deve seguir a Cristo, não para o sucesso, mas para o Calvário. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o que Paulo diz, Samuel? Já estou crucificado com Cristo. É vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo
O mesmo diz ainda em Atos capítulo 20, versículo 24: mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha o que ele está falando. Contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu estou tão decidido que já não vivo mais eu. Quem governa a minha vida é Ele. Quem age em mim é Ele. Ainda que a natureza carnal tenta se manifestar, já está crucificada. Quem governa, quem dirige, quem manda é o Senhor, porque eu já me entreguei completamente. Isso é decisão pessoal. Mas, como eu prometi aos irmãos, nós vamos tirar apenas 4 lições do versículo 34. No dia que o pastor Israel me chamar de novo, eu termino os outros versículos, mas só dá o versículo 34. Não dá para falar mais. Eu estou falando sobre o tema, não se esqueça: discipulado, um chamado para a renúncia. Vamos lá, o primeiro está no versículo 34 dessa lição. O discipulado é um convite para se ter uma relação pessoal com Jesus. Perceba que ele usa a expressão vir após mim. Significa ligar-se com Cristo como seu discípulo. Um discípulo naquela época ia aonde o mestre ia, ficava aonde o mestre ficava, falava o que o mestre falava, se comportava como o mestre se comportava. É por isso que quando a criara na casa do sumo sacerdote reconheceu Pedro, disse assim: tu andava com ele. Ele disse assim: não, eu não conheço esse homem. A tua fala é igualzinha dele. Não, eu não tenho nada com esse homem. O teu jeito é igualzinho dele. Não, mas eu não conheço esse Cristo. O teu cheiro é igualzinho o cheiro dele. É uma relação tão íntima que você vai se parecer com ele. Olha, eu preciso te contar sobre um missionário na África chamado Livingstone. Livingstone foi um missionário tão dedicado na África que cumpriu o seu ministério com tanta excelência. Ele decidiu pregar para toda a África, ao ponto nas suas orações de dizer: Senhor, eu quero fazer do mesmo jeito em que o Senhor fazia. Este homem foi tão amado que quando ele morreu, o seu corpo foi levado para ser enterrado na Inglaterra e o seu coração ficou sepultado na África. Perceba, depois disso a igreja decidiu enviar outros missionários para discipular os africanos. Quando os missionários chegaram lá meio sem jeito, estão em outra terra, não sabem muito bem o que falar, eles em oração pediram estratégia a Deus, e Jesus falou para eles em revelação: preguem sobre mim, fale do meu nome para os africanos. Eles ficaram entusiasmados, reuniram todas as tribos e começaram a pregar a Cristo. E de repente um africano interrompeu a pregação e disse: ei, não precisa falar deste homem aí não, ele viveu aqui conosco. Ele disse: não, este Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele: não, ele viveu há pouco tempo, morreu faz pouco tempo, o coração dele está enterrado aqui. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Livingstone viveu tudo nas pegadas de Cristo, que foi confundido com o próprio Jesus. As tuas palavras se parecem com a dele? As suas atitudes se parecem com as dele? As suas ações reproduzem o que ele é? É para nós pensarmos nessa tarde. Deus está falando conosco que a primeira questão é que Ele está nos chamando para uma relação pessoal com Ele. Seguir a Jesus é uma decisão, mas eu te garanto que se você decidir ser o que Ele foi, se você decidir
a fazer o que ninguém faz, você também vai receber o que ninguém recebeu. Primeiro, o discipulado é um convite para se ter uma relação pessoal com Jesus. Segundo, o discípulo é chamado para uma renúncia radical. Ei, querido, Cristo não nos chama para a afirmação do eu. Não, Ele nos chama para a renúncia. Quando você decide a seguir os passos de Cristo, não tem eu não tem soberba, não tem altivez. Você pode ser um médico lá fora, você pode ser um advogado lá fora, você pode ter um estabelecimento com muitos funcionários lá fora. Aqui dentro não. Aqui você é servo. Aqui você... Mas Samuel, eu estudei 5 anos, olha o meu diploma. Para Deus pouco vale o teu diploma. Se não me falha a memória, em João 13:35 ele diz assim: nisto conhecerão se sois os meus discípulos. Se tiver um curso de teologia, não. Se tiver milhões na conta, não. Se prega, não. Se canta, não. Então como é que eu sei que eu sou discípulo? Ele diz: se vos amardes uns aos outros. Ele não nos chama para a afirmação do eu próprio, mas para a renúncia. A ideia aqui, renúncia, é deixar teu orgulho, tua soberba, tuas nojentices, tuas coisinhas que ninguém te aguenta. É deixar tudo isso de lado para fazer o que Paulo fez. Vive, não eu. Mas Samuel, lá outrora no mundo eu era o cara. Tudo bem, mas agora você é servo. Mas Samuel, lá outrora eu era a mulher poderosa. Quem vinha mexer comigo tinha que ver comigo. Tá bom, mas agora você é serva. Não, Samuel, mas lá eu usava tudo que era perigoso. Tudo bem, mas agora você é servo. Não, Samuel, mas lá eu mandava. Tudo bem, agora você não manda mais, você é servo. A primeira condição para seguirmos os passos de Deus é entendermos a nossa posição, meros servos. Tanta gente dentro da casa do Senhor cheio de eu, e não tem nada a ver com nós. Romanos 11:36, porque dele origem, para ele processo, e por ele conclusão são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Negar-se a si mesmo não se trata de uma aniquilação pessoal, não se trata de anular-se, mas de servir. Sabe o que significa negar-se a si mesmo? Deixar Jesus controlar toda a sua vida. Eu estou falando sobre discipulado, tema, um chamado para a renúncia. Terminando agora, diga aí, irmãos, escreve ufa, até que fim. Fale não. Terminando. Terceiro, agora vai pegar. Discipulado é um convite para morrer. Que isso, Samuel? Está repreendido? Sim. Discipulado é um convite para morrer. Porque ele diz que devemos tomar a cruz. Lucas diz que tomar a cruz diariamente. Sabe o que significa tomar a cruz? Não murmure. Tomar a cruz significa abraçar a morte. Vai ter gente que vai dizer agora, misericórdia, está repreendido. Irmão, quem sabe para onde vai, não teme a morte. Paulo disse que o morrer é o quê? Lucro. Porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Abraçar a morte, tomar a cruz, é seguir para o palco do sacrifício. Porque a cruz sempre foi simbolismo de vergonha e dor. Hebreus capítulo 6, versículo 6.
A carta aos Hebreus vai falar sobre a crucificação de Jesus do início ao fim. Ela vai falar em Hebreus 6,6 que Jesus foi exposto à ignomínia. O que significa isso, Samuel? Grande desonra infligida por um julgamento público, vergonha. Hebreus 11:26 vai chamar o opróbio de Cristo. O que significa o opróbio de Cristo? De novo, grande desonra pública, degradação social, vergonha, vexame. Hebreus capítulo 13, versículo 13 vai dizer: levando ao seu vitupério. O que significa isso, Samuel? Palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender ou tirar a dignidade e honra de alguém. A cruz sempre foi vista como simbolizo de vergonha. O que um condenado na época fazia sobre coação e pressão, eu e você, discípulos, seguidores de Cristo, devemos fazer de livre e espontânea vontade. Porque a Bíblia diz: toma a sua cruz. Agora você precisa entender que antes de falarmos o que é essa cruz no versículo 34, preciso falar o que ela não é. O que ela não é, Samuel? Ela não é uma doença, ela não é um inimigo, ela não é uma fraqueza, ela não é uma dor. Ei, irmão, para de falar que a sua esposa é uma cruz. Está repreendido, sua esposa é uma bênção. Tem irmãos que falam: minha esposa é uma cruz, meu casamento é uma cruz. Não. Sabe o que significa cruz? Eu queria fazer isso, vou fazer não. Por quê? Eu estou carregando minha cruz todos os dias. Que eu queria falar isso, vou falar não. Por quê? Eu estou tomando a minha cruz todos os dias. Que eu queria abandonar o evangelho. Abandonar não, porque eu estou tomando a minha cruz todos os dias. Mas o pastor não me dá oportunidade. Vou largar o larga não, porque eu estou tomando a minha cruz todos os dias. O apóstolo Paulo diz: aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Sabe por quê, irmão? Você está tendo tanto tempo para murmurar, para fofocar, para falar besteira, para ficar caluniando, perseguindo, maldizendo. É porque você não está lutando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: venha para a luta, venha para a guerra, venha para a guerra. Porque você não vai ter tempo para ficar preocupado com coisas banais. Quem pode escreve glória a Deus, aleluia. Porque eu estou terminando a palavra agora. 4. Discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Jesus. Todos os dias Deus nos chama para melhorarmos. Grave isso. Todos os dias Deus nos chama para repararmos as brechas. Grave essa palavra. Não vai dar para falar tudo, mas eu me reporto a você que ficou comigo até agora. Tome a cada dia a sua cruz. Há um céu de glória preparado para nós. Feche os seus olhos, reclina a sua cabeça no seu lar, Pai das luzes. Obrigado, eterno Yeshua, pela tua palavra, a qual o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa os meus queridos ouvintes e irmãos que tiveram paciência de ouvir essa palavra que o Senhor pôs ao meu coração, nos dando graça em tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. São as minhas considerações.